Galera, no vídeo passado eu mostrei 3 atalhos de teclado que eu uso aqui no meu Premiere para acelerar o meu workflow com a edição dos vídeos de podcast. E no vídeo de hoje eu vou mostrar isso na minha timeline e vou também aproveitar para mostrar para vocês o template que eu criei que acelerou ainda mais esse processo. Eu sou o Rodrigo, sou editor de vídeo aqui no Estúdio Bradox. Vamos nessa! Para começar eu vou mostrar como que eu criei o template, tá? Eu já tô com ele aberto aqui e vou aproveitar. Primeiro eu criei todas as pastas aqui onde eu vou direcionar cada coisa, então os arquivos brutos que eu recebo, ele vem para a primeira pasta. Os áudios eu separo por música, narração e os sound effects. E depois eu tenho as outras coisas aqui que são os recursos que eu uso, né? Vem CTA, logos, nomes e etc. Para criar o template é muito simples. Você cria um projeto. Depois de criar o projeto e organizar tudo, você vai precisar vai salvar esse arquivo como um template. Então, save as template, tá? Depois disso, toda vez que você criar um projeto novo, ele aparece lá embaixo no template, quer ver, ó? Quando você clica aqui, se você criar um novo projeto, aqui embaixo ele já aparece o template. Uma coisa que é muito legal é o fato de tudo estar muito organizado. Eu vou mostrar para vocês aqui como que eu faço. Quando eu crio um projeto novo, ele vai carregar tudo isso daqui que tá nesse template. Então, a primeira coisa que eu faço, eu clico aqui em sequências, eu vou duplicar essa sequência aqui 16:9, que é no caso a horizontal do YouTube, e vou dar um nome, convidado X. Quando eu expando, ou melhor, eu abri, né, esse convidado X, ele veio aqui para minha timeline. Veja que minha timeline ela já contém diversas coisas aqui, ó. Eu tenho os CTAs, eles estão todos organizados aqui já na mesma posição. Eu fiz uma timeline de 2 horas, que é basicamente o tempo que eu recebo os episódios. Tenho aqui as chamadas para Instagram, TikTok, etc. Aqui na frente eu tenho os nomes. A timeline ela já vem organizada. O vídeo ele vai cair aqui na V1 e depois, abaixo disso, eu tenho as minhas linhas de áudio. Eu tenho 3 linhas, só para vocês verem que ela já vem aqui com o nome. Cada uma dessas timelines, elas também já estão com os efeitos de áudio. Só para mostrar para vocês aqui, ó. Eu tenho alguns efeitos aplicados para melhorar mesmo, para encorpar o áudio, deixar ele mais de podcast. Eu tenho um denoise para diminuir algum ruído de fundo, um deesser para dar uma encorpada. Esse multiband aqui ele já aplica aqui como broadcast e ele ajuda bastante. Eu tenho também um hard limiter que é para, primeiro, o pessoal lá grava num limite de áudio para não estourar, e aqui eu já adiciono 6 decibéis. Quando eu analiso esse áudio, se ele estiver muito alto, eu diminuo aqui, se ele estiver muito baixo, eu aumento por aqui. E a amplitude máxima aqui, para ele não estourar, eu deixo em -3. E eu tenho o loudness também. O loudness ele funciona para deixar os LUFS, que é uma nomenclatura de áudio ali para os canais online, né? Então, o YouTube ele recomenda -14, se eu não me engano, mas essas informações elas estão na saída na hora da exportação. Já vou mostrar aqui para vocês, ó. Na exportação eu já tenho um preset que eu chamo de podcast. Ele já traz todas as informações para mim aqui, ó, mas eu já tenho todas as informações de saída do áudio aqui e tenho também o LUFS que eu tava falando agora do loudness, né? Ele aparece aqui embaixo, ó. Isso aqui, galera, é padrão YouTube. O template é uma coisa que vai acelerar muito o seu workflow. Eu atendo uma empresa, eles me mandam sempre os vídeos e basicamente o trabalho é sempre o mesmo. Então eu criei um padrão, criei o template para deixar isso padronizado. Isso facilita muito e vai gerar sempre o mesmo nível de qualidade. Depois do primeiro, segundo vídeo que você trabalhou ali para o seu cliente, ele vai te falar se tá bom, se tá ruim, o que precisa ajustar. Ajustou? Cria um template. E aí você vai colocando sempre a mesma coisa e isso vai virar um padrão. E aí, galera, além do template em si, uma coisa que eu falei que ia mostrar aqui é um pouquinho de como que eu organizo aqui na hora da edição em si. Eu abri um projeto aqui, eu criei um aqui como projeto teste. Inclusive, acho que é o mesmo que a gente trabalhou no vídeo passado. Então, eu tenho aqui um vídeo do pessoal. Basicamente, quando eu começo a editar, eu venho assistindo esse vídeo. Às vezes, o pessoal consegue me mandar algumas anotações de pontos estratégicos que eles querem para cortes. Então, eu venho e eu marco aqui como M. Então, por exemplo, eu estou rodando esse vídeo aqui, vou dar um zoom in, vou selecionar o trecho que eu quero. Eu marco ele aqui, 2 vezes o M, e eu marco aqui. Provavelmente ele já vai vir com o nome, mas vamos supor, corte 1, e eu marco aqui. O legal é sempre você tentar padronizar a cor para você saber o que é. Por exemplo, corte 1, marquei aqui com um verdinho. Eu sempre faço isso aqui, tá? Para eu saber o que é mais fácil. E aí vamos supor que você selecionou lá na frente outro trecho. De novo, corte 2. Beleza? Sempre vou expandir aqui. Aqui para expandir eu seleciono o Option, tá? O Option e arrasto aqui, ele já vem. E aí, o que eu faço? Vamos supor que eu encontrei um trecho que eu preciso cortar. Eu marco ele e eu marco em vermelho.
e eu coloco como remover. Por que eu não corto de início? Eu poderia muito bem cortar, inclusive usando aquelas teclas, né? Lembra que eu comentei, ó? S aqui eu corto, jogo aqui onde eu quero finalizar o corte, cortei e já sumiu tudo. Mas vamos dar uns Ctrl Z aqui. Mas por que eu não corto? Primeiro, eu venho marcando tudo, porque se tiver algum trecho que o pessoal anotou, eles me mandam o timecode. Se eu cortar, esse timecode já era. Ele não funciona mais. Então, eu faço assim agora que eu acho que é muito mais fácil. Eu marco item a item, no vermelho eu sei que eu tenho que remover e nas outras cores eu vou usando ali para marcar que é um corte ou para marcar que é uma separação para um trailer e assim por diante. Uma forma rápida de você achar isso também é aqui em cima, né? Quando você olha dentro aqui do program, do monitor, ele traz para você todas as marcações. Se você joga ela, se você clica, né? Você já consegue ver. Tá vendo? Ó? Esse aqui, ele aparece como redes Fábio, que são as redes sociais de um dos hosts. Aqui eu marquei que eu tenho que remover. Aqui no final, agradecimento Luiz. Aqui na frente, as redes do Henrique e assim por diante. Eu vou usando os marcadores para acelerar esse processo na hora que eu vou precisar encontrar esses trechos novamente. Depois que eu edito tudo, eu só venho clicando neles. Ó. Venho clicando, clico em um, clico em outro e vou fazendo o que precisa ser feito. Então, se eu preciso cortar, remover, eu removo com aqueles atalhos que eu já comentei. Se eu preciso adicionar alguma informação, eu adiciono essa informação. Às vezes, o pessoal tá falando alguma coisa, tem algum contexto por trás e precisa trazer uma imagem para reforçar. Eu coloco essa imagem na tela. Então eu deixo isso tudo marcado e depois eu só venho jogando tudo que eu preciso. Beleza, galera? Era isso pro vídeo de hoje. Eu queria mostrar um pouquinho do meu workflow, mostrar algumas coisas de como eu trabalho, como eu me organizo por aqui. De repente, isso pode ser bastante útil para você também. Espero que te ajude. O template é algo primordial. Se você já trabalha com um cliente fixo, o template vai te ajudar demais aí para você criar um padrão de qualidade. No próximo vídeo, eu vou trazer mais 2 dicas, são bem legais. Se vocês verem aqui na timeline, eu vou aumentar ela um pouquinho. Olha essa timeline. Todos esses trechos aqui que tá abaixando, todas essas ondinhas aqui, é porque um dos hosts, ele tem algum problema respiratório e ele fica muito tempo fazendo e tosse. E aí eu abaixo o áudio dele, tá vendo que eu tenho as 3 tracks, uma track para cada, e eu abaixo aqui. Esse vídeo aqui, ele foi feito manualmente antes de eu criar um novo modo de fazer isso, que é o que eu vou mostrar no vídeo seguinte. É um software que eu uso, e aí eu jogo esse áudio lá, eu marco o primeiro trecho que ele tá fazendo esse som, e eu coloco aquilo como padrão. O software, ele faz a leitura no áudio inteiro, depois de fazer essa leitura, ele marca todos esses trechos, eu reviso e eu zero os decibéis dele. Vou mostrar no próximo vídeo, beleza? Se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like aqui, se inscreve para assistir mais vídeos como esse, tá bom? Valeu, abraço, até o próximo vídeo.